Saudações. Questão 1 fala o seguinte: a gente tem 5 tijolos, de forma que o tijolo de número 1 e o tijolo de número 2, por mim representado assim, eles estão sobre os tijolos de número 3, 4 e 5. Então a gente tem 2 tijolos em cima e 3 tijolos embaixo. O Pedro ele vai retirar esses tijolos ao acaso, porém tem uma regra: para ele retirar um tijolo, aquele tijolo não pode estar sobreposto por nenhum outro tijolo. Ou seja, eu fiz aqui um esqueminha no qual o tijolo 1 e o tijolo 2, que são esses 2 tijolos aqui de cima, eles estão livres para serem retirados a qualquer momento, pois não tem nenhum tijolo em cima deles. O tijolo número 3, por sua vez, para ser retirado, ele precisa que antes o tijolo de número 1 seja retirado. O mesmo se aplica para o tijolo de número 5. Para ele ser retirado, é necessário que o tijolo T2, que é esse daqui, seja retirado antes para que ele esteja livre para ser retirado. Porém, temos um caso mais específico, que é o T4, esse tijolo aqui, do centro. Para que ele possa ser retirado, é necessário que antes sejam retirados os tijolos de número 1 e número 2, os 2 tijolos de cima. Por quê? Porque ele está sobreposto por esses 2 tijolos. Beleza. A pergunta da questão é a seguinte: qual é a probabilidade do tijolo T4, esse daqui do centro, ser retirado no terceiro momento? Certo? Eu representei aqui T4 e M3. Ou seja, qual a probabilidade dele ser o terceiro tijolo a ser retirado? Bom, para responder essa questão, a gente utiliza uma pergunta que é muito utilizada para responder questões de probabilidade, que é: o que é necessário? O que é necessário para que aquele evento ocorra? Bom, se a gente responder essa pergunta, vai aparecer uma sequência de probabilidades que a gente tem que calcular, que eu já vou explicar. E, a partir delas, no final, a gente vê a operação que a gente vai ter que realizar entre elas. Mas eu chego já nessa parte. Bom, a gente sabe que para o tijolo T4 ser retirado, precisa-se que antes seja retirado os tijolos de número T1 e T2. Ou seja, a gente quer retirar ele no terceiro momento. Então, o que é necessário para que a gente tenha o tijolo T4 sendo retirado no terceiro momento? Ora, é necessário que os tijolos T1 e T2, não necessariamente nessa ordem, pode ser T2 e T1, sejam retirados no primeiro e segundo momento. E aí, no terceiro momento, no terceiro tijolo retirado, obrigatoriamente o tijolo T4 deve ser retirado. É isso que é uma obrigação. Eu representei aqui de uma forma melhor, para entender melhor. Então, a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Aqui nessa P1, nessa primeira probabilidade, a gente precisa que no momento 1, o tijolo de número 1 ou o tijolo de número 2 sejam retirados. Aí a gente tem que organizar aqui e observar qual é a probabilidade de que o tijolo de número 1 ou o tijolo número 2 sejam retirados. É 100%, né? Porque nem o tijolo número 3, nem o número 4, nem o de número 5 podem ser retirados. Apenas o tijolo número 1 e número 2 pode ser retirado. Então, a probabilidade de que o tijolo número 1 ou 2 seja retirado é de 100%. Beleza. Agora a gente vem para o segundo requisito, que é o quê? Dado que o tijolo 1, por exemplo, foi retirado, certo? Poderia ser o 2 também, não iria alterar em nada nossa questão. Mas eu vou escolher aqui que o tijolo 1 foi o tijolo retirado no primeiro momento. Dado que ele foi o tijolo retirado no primeiro momento, qual a probabilidade que o tijolo 2, nesse caso, certo? Aqui eu tinha representado T1 ou T2, porque esse ou iria depender do tijolo que foi retirado aqui. Porém, para a gente conseguir fazer os cálculos, eu vou fixar que o tijolo 1 foi retirado. Aí, qual é a probabilidade que o tijolo 2 seja retirado no segundo momento? Bom, para a gente enxergar melhor isso, eu recriei aqui a figura novamente, porém, eu já retirei aqui o tijolo 1, que era para estar aqui. Bom,
Quais os tijolos, após o primeiro momento, podem ser retirados? Podem ser retirados o tijolo número 2 e também o tijolo número 3. O tijolo número 4 e de número 5 não podem ser retirados. Apenas o tijolo número 2 e o tijolo número 3. A gente quer a probabilidade de que o tijolo número 2 seja retirado. Ora, se existem apenas 2 tijolos que podem ser retirados e um deles é o tijolo número 2, então essa probabilidade aqui vai ser de 1 sobre 2, 1/2, uma chance em 2. Bom, por último, a gente tem que calcular a probabilidade de o tijolo 4 ser retirado no terceiro momento. Fiz também aqui o esqueminha após o segundo momento e depois de ter tirado o tijolo do número 1 e o tijolo número 2, então aqui está sem os tijolos número 1 e número 2, a gente ficou com essas 3 opções. Ou tira o T3, ou o T4, ou o T5. Não tem mais requisitos para retirar nenhum deles. Então, qual o tijolo aqui que vai atender ao nosso critério? É o tijolo número 4. Só ele pode ser retirado para que o nosso evento ocorra. Então, a probabilidade vai ser de 1, ou seja, apenas o T4 importa. Porém, temos 3 possibilidades, o T4, o T3 e o T5. Então, a probabilidade de que no momento 3 o tijolo 4 seja retirado nesse momento, uma chance em 3, porque ainda tem 3 tijolos a serem retirados. Que 3 horrível, mas enfim. Bom, agora a gente precisa fazer alguma operação para relacionar essas probabilidades. Qual vai ser? Bom, se a gente for ler isso aqui de forma não matemática, mas tipo na língua portuguesa, a gente vai ler como? O que é necessário? É necessário que probabilidade 1, que é o que? No momento 1, T1 ou T2 ocorra, lembra desse I. E probabilidade no momento 2, T2 seja retirado, e probabilidade de que no momento 3, o T4 seja retirado. Pronto, esse I significa o quê? Lembrando, o I é igual a soma. I é igual a soma. Então, é só vir e somar os 3 casos. O 100% eu vou somar não, meu Deus do céu, perdão. Multiplicar. É multiplicação. Esse I é multiplicação. Então, a gente multiplica o 100%, que não vai ajudar em nada, né? Porque 100% é 1 e qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E a gente vai multiplicar esse 1/2 por 1/3. Quanto é 1/2 vezes 1/3? É 1/6. Pronto, 1/6 é o gabarito da questão. Aí, só para finalizar aqui, a questão já foi respondida. O resultado aqui é 1/6. Só um detalhe aqui, que é o seguinte: o que a gente aprende com essa questão? Aprendemos com ela que, primeiramente, a gente tem que conseguir observar, certo? Não precisa, se for responder, não precisa fazer esse esquema. Eu só fiz para poder explicar melhor, mas a gente tem que conseguir observar as informações. E também utilizamos aqui essa frase que vai ser muito utilizada em várias outras questões, que é o que é necessário. A partir dela, a gente viu que é necessário acontecer 3 coisas, e aí a gente calculou a probabilidade dessas 3 coisas acontecerem, e no final fizemos essa operação. Como são 3 coisas necessárias, a gente vai ter que multiplicar essas probabilidades. Fazendo essa operação, achamos o resultado 1/6. Logo, a probabilidade de que o terceiro tijolo a ser retirado seja o tijolo número 4 é exatamente de 1/6. É isso.